Vamos lá, resolvendo mais uma questão aqui que fala o seguinte. É uma questão do Enem, tá idêntica, nenhuma alteração, então tem vários vídeos resolvendo essa questão. Ela fala o seguinte: a figura representa o globo terrestre e nela estão marcadas os pontos, né? Estão marcados os pontos A. Aqui a imagem não está muito clara, mas o ponto A está aqui, tá? Aqui é o ponto A. Vou destacar aqui. B é aqui. E C aqui em cima. C. Né? Destaquei eles melhores ali. Sobre o mesmo meridiano. Os pontos A e B estão, A, B e C, os pontos A e B estão localizados sobre o mesmo paralelo, seria esse paralelo aqui, as linhas paralelas aqui no globo, tá? Pela superfície do globo, passando por B. Não, deixa eu ler de novo aqui. Estão localizados sobre o mesmo paralelo e os pontos B e C sobre o mesmo meridiano, que seria essas linhas nesse sentido aqui que eu estou fazendo. É traçado um caminho do ponto A até C pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo, que passa por A e B, e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano, que passa por B e C. Considere que o plano alfa, que é esse plano aqui de baixo, é paralelo à linha do equador na figura. Aqui está indicando aqui a linha do equador, que é paralela à linha, a linha que corta aqui o A e B, né? Que liga o A e B, que é a linha paralela de A e B. A projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo pode ser representada por qual opção? Então, qual opção aqui? E quando eu projetar essa linha que foi determinada aqui com as orientações nesse plano, né? Quando essa linha ela for projetada nesse plano, qual vai ser a figura que vai ser gerada aqui no plano? É isso que ele quer. Então, o que a gente pode imaginar seria o seguinte: existem várias maneiras de pensar, né? Mas eu acho que a ideal seria pegar alguns pontos e projetando. Por exemplo, esse ponto A, quando ele for projetado ortogonalmente, né, ele vai gerar um ponto aqui, ó. Vamos colocar aqui, seria o A'. Aí tem uma curva que se eu pensar numa visão superior, estou olhando na parte de cima, tá? É como se eu estivesse olhando aqui assim, ó, na parte de cima, um sol, né? E qual seria a sombra dessa linha no plano? Dá para perceber que esse ponto A, ele está mais ou menos, vamos imaginar que ele esteja aqui, e quando ele vai para o ponto B, ele percorre o paralelo, né? Um paralelo, então ele faz uma curva, né? Então, do ponto A, né? Vou colocar aqui a projeção do ponto B. Aqui está o ponto B, que eu vou chamar de B', mas do ponto A para o ponto B é feita uma curva, ok? Beleza. Agora, o ponto C, né? Quando a gente pensa aqui nesse caminho de B para C, também é uma curva. Então, mas só que quando eu projeto essa curva de maneira ortogonal ao plano aqui da base, ela não aparece uma curva, porque ela está em formato, ela está em sentido vertical com o plano, ortogonal ao plano. Vai me parecer uma reta. Mas tem um ponto aqui dessa curva que ele vai ser, como se ele fosse o extremo, né, dessa curva, o ponto máximo de inclinação dessa curva, de inflexão da curva, né, que depois que seria aqui na linha do equador, na realidade, né, a linha do equador é a linha que gera o maior diâmetro de uma esfera, do globo terrestre. Então, ele que tem um ponto máximo e depois ele retorna um pouquinho até o ponto B.
Então o que a gente pode pensar é que aqui vai gerar uma reta que vai passar pelo ponto B e depois vai retornar, né? Veja se essa figura aqui está o ponto C, né? Ela vem, passa do ponto B e depois retorna para o ponto B. Então, veja se essa figura não se assemelha a essa opção 5, ó. De A para B é uma curva, e depois de B para C, como tem aqui uma curva também, mas quando a gente projeta é uma reta, vai gerar essa reta aqui, C, passando por B e depois retornando ao B. Tá? Então o caminho seria esse, ó, de A para B, ele vem fazendo uma curva, aí depois de B para C, ele primeiro aumenta a distância, né, indo até a linha do Equador, e depois ele volta e vai até C. Então a opção correta seria essa alternativa aqui, 5, opção 5. As outras pode ir por exclusão também, né? De A para B é uma curva. Então a gente dá para excluir a opção 2 e a opção 3. A opção C, ele gera a opção 1, né? Ele gera uma curva de B para C e não é, quando o projeto ortogonalmente é uma reta, então daria para excluir essa opção. A opção 4 aqui, ele não considera essa curva também, ele considera como se fosse B e C estando ortogonalmente um em cima do outro, na mesma projeção, e não é, porque percebe da linha do Equador para o B desce um paralelo e da linha do Equador para o C sobe 2 paralelos, então ele está mais próximo, né, do polo norte aqui do globo do que o B está para o polo sul, que seria os polos projetados ortogonalmente semelhantes. Então essa aqui também estaria fora, e novamente a única opção correta seria a opção 5. Ok? Um abraço.